que você pensa da sua empresa não vale de nada. Soa forte? Talvez. Mas essa frase tem um fundinho de verdade. O mercado tem se tornado cada vez mais objetivo, trazendo consigo a máxima que a visão do cliente sobre a sua empresa é uma verdade quase absoluta. E o que difere empresas de alto valor para as que batalham apenas para sobreviver é a maneira como elas lidam com essas opiniões. Uns criam oportunidade e lucro, outros criam rancor e desculpas. Qual tem sido você? Seja bem-vindo à nossa aula de introdução ao feedback. Quem nunca ouviu aquela frase, o cliente tem sempre razão? No mercado atual, essa frase deixou de ser um clichê e se tornou um ideal. De acordo com estudos apresentados na Forbes, 80% das empresas creem que prestam um serviço excelente, mas apenas 8% dos clientes concordam com isso. Ou seja, muitos trabalham com base no achismo e acham que estão voando. E sabendo disso, a gente deve usar a visão dos nossos clientes ao nosso favor. E o jeito mais eficaz? Feedback. Uma vez, um amigo meu me perguntou: tá, mas o que bulhufas é esse tal de feedback? É de comer? Então, para incluir todos no debate, vamos para uma apresentação rápida. O feedback nada mais é do que um dado bruto, baseado na experiência do seu cliente com seus produtos e atendimento. Pode ser a resposta de uma pesquisa, uma crítica ou um elogio na rede social. E até mesmo uma conversa direta. O importante é você entender o que alegrou ou incomodou o seu cliente. Mas não basta ouvir de forma passiva e depois ignorar. O feedback exige ação. Inclusive, mais que isso, o feedback exige transformação. É a sua oportunidade de resolver as dores do seu cliente e lhe dar a sensação de que ele é ouvido e respeitado dentro da sua empresa. Quando começamos a absorver esses dados, o feedback deixa de ser opinião e começa a ser a sua consultoria grátis. Nessa aula, começaremos entendendo o paradoxo da recuperação de serviços e a relevância do feedback. Depois a gente vai passar para o custo do silêncio, o monstro que tira o dinheiro do seu bolso. Na sequência, abordaremos os canais de coleta e, para fechar com chave de ouro, como transformar opiniões subjetivas em números concretos. Consertar um erro pode ser muito mais impactante do que nunca errar. Basicamente, esse é um fenômeno extremamente citado e estudado no mundo empresarial. Quando a sua empresa erra e conserta de uma forma excepcional, a fidelização do cliente é muito maior do que se fôssemos perfeitos em todas as etapas. Isso é algo que encaixa muito com a humanização que a gente já discutiu, pois quando não erramos nunca, a relação com o nosso cliente é algo robótico. É tipo, você pediu, eu te entreguei. Mas quando a gente erra, a gente mostra vulnerabilidade. E quando a gente conserta isso de uma forma apaixonante, mostramos que o cliente é importante pra gente. Tá, mas isso significa que vão ficar errando por querer o tempo todo? Com certeza não. Mas a gente não precisa ter medo do erro. Essa, acima de tudo, é a principal importância do feedback. Ela nos dá o mapa, o destino, a guia. Ela nos fala para onde seguir para a gente poder alcançar a tão sonhada fidelização. Trabalhoso? Com certeza. Mas dá muito menos trabalho que correr atrás de 1000 clientes por dia. Até porque os dados não mentem. Um aumento de 5% na sua taxa de fidelização gera um aumento acima de 25% no seu lucro. Compensa, não compensa? Apenas apreciem. Abre aspas. Fui desatento, meu amor. Quem ama tem que reparar. Ver em você o que mudou e, se é preciso, eu mudar. Ai, meu Deus. Confesso até que me emociono. Essa é uma música muito famosa, conhecida como Sinais, do Sorriso Maroto. Mas não ache estranho, não. Você continua na aula de feedback. E essa belíssima passagem pode ser usada como exemplo para todo o seu sistema de feedback. Nem todos irão dizer onde dói. Inclusive, a minoria vai falar. Estão vendo esse iceberg? Ele exibe bem as estatísticas. Estima-se que, de cada 26 clientes incomodados, apenas um vai te dizer onde está o problema. Já os outros 25 só vão para a concorrência, sem nem mesmo um beijinho de despedida. Tendo isso em mente, como lidar com isso? São duas maneiras principais. Ou anotar os sinais, como já explicado pelos mestres do Sorriso Maroto,
ou fazer de tudo para aquele único feedback que chegou até ti seja resolvido. Se ignorar aquele um feedback, não significa perder apenas um cliente, mas sim ter o potencial de perder todos os outros 25 que ficaram em silêncio. 78%. De acordo com as empresas Salesforce, essa é a porcentagem de clientes que perdoariam o erro da sua empresa caso se sentissem importantes e valorizados. E isso se baseando em vendas B2B, um mercado muito mais bruto e exigente do que o B2C, que normalmente estamos colocados. Logo, resumindo tudo, você tem um problema, 26 incomodados, um feedback e a chance de manter mais de 20 dos incomodados. Ok, que é importante, eu creio que você já tem entendido. Mas agora, onde pegar esses feedbacks são outra questão. E essa é uma questão com N respostas. Primeira delas, os mais comuns são os clássicos formulários de pesquisa de satisfação e entrevista na saída da loja, com perguntas como qual a chance de recomendar a nossa empresa e como conheceu a empresa. Outra opção é fazer igual a Renner e colocar aqueles totens de sorrisinho com emojizinhos para a pessoa clicar ao sair. Tem também plataformas específicas, tipo Reclame Aqui, Google Meu Negócio, que exigem um grande cuidado, pois ficam visíveis para qualquer outra pessoa ver. Então, péssimas recomendações vão ficar disponíveis para qualquer um que passar. A quarta opção seria criar um saque. A quinta, e sinceramente, o que eu mais gosto, o feedback na linha de frente, onde é criado um canal interno para os vendedores informarem o que o cliente falou sobre a empresa e sobre o produto de vocês. Então, por exemplo, na venda de um lanche, o cliente elogiou a rapidez. Então, seu funcionário vai e falar para todo mundo o que o cliente gostou naquele atendimento. E basicamente não se limita a isso. Tem milhares de maneiras de se adquirir o feedback do cliente. Mas o ponto que eu destaco é, seja proativo. Não espera a bomba explodir. Manda uma mensagem perguntando, peça um retorno, ou até mesmo ofereça algo em troca da opinião do cliente. Às vezes um cupom custa muito menos para a empresa do que perder esse dado tão valioso. Para finalizar, vamos falar sobre como transformar os números que recebemos em informações relevantes para a empresa. As que trataremos no curso são NPS, princípio de Pareto do feedback e o ROI. Então, vamos por partes. Primeiro, o Net Promoter Score, ou simplesmente NPS. Ele mede o saldo de clientes promotores, os que espalham e recomendam a sua empresa para o mundo, e os detratores, que são aqueles que estão insatisfeitos. O primeiro passo é realizar um questionário com uma famosa pergunta, em uma escala de 0 a 10. Quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo ou uma família? Depois, você irá separar os que deram nota 10 e 9 e descobrirá a porcentagem desses em relação ao total. Esses são os seus promotores. Depois, você vai pegar quem deu nota 0 a 6 e calcular a porcentagem novamente. Esses são os detratores. Para finalizar, subtrai a porcentagem de promotores à quantidade de detratores. Se o resultado ficou entre 100 a 75, sua empresa está excelente. Se ficou entre 74 e 50, tem qualidade, mas pode melhorar. Se está entre 49 a 0, precisa aperfeiçoar sua abordagem. Já se ficou negativo, é melhor começar a correr atrás antes que fique insustentável. Já para saber onde agir, podemos usar o princípio de Pareto. Aquele famoso 20% dos problemas geram 80% das reclamações. Para isso, é preciso classificar cada um dos feedbacks em caixinhas, como preço, prazo, atendimento, qualidade e assim por diante. Com isso, você vai ser capaz de notar quais são os 20% mais problemáticos, sabendo então onde deve focar seus investimentos. E por fim, para saber se valeu a pena, tem o famoso ROI, o retorno sobre investimento. Para achar, basta pegar o ganho obtido com a ação e subtrair o investimento dessa ação. Esse é o nosso lucro obtido. Agora pegamos esse lucro, dividimos pelo investimento e multiplicamos por 100, para descobrir a porcentagem de retorno da ação. Por exemplo, se o cálculo der 400%, significa que a cada R$1 colocado para jogo, voltou R$4. E basicamente, essas são as nossas principais métricas e com elas transformaremos opiniões e emoções em dados concretos.
Hoje, falamos o que é o feedback, sua importância e sobre o paradoxo de recuperação de serviço, que nos ensinou que não precisamos ter medo de errar, apenas de não consertar. Depois a gente sofreu um pouco ao som do sorriso maroto, que nos explicou a importância de notar os sinais, e finalizamos transformando palavras e emoções em números concretos. E com isso eu te digo, um cliente que reclama é um cliente que ainda acredita em você. Não seja um dos 80% que se acha perfeito e não dá valor à opinião do cliente que confia em você. Agradeço a sua atenção e até a próxima aula.